Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal do hipnoterapeuta Monteiro, Instituto Arturo Monteiro. Reprogramação mental é picaretagem? Reprogramação mental é algo misterioso, conforme as pessoas estão falando, vendendo por aí, os gurus da reprogramação mental? O que você pensa sobre reprogramação mental? Eu quero te dizer que, assim como você, eu também tinha essa visão. É lógico que, dependendo de quem eu assistia, às vezes, pela falta de informação, aquilo me parecia algo muito impossível, místico, entregando de uma forma muitas vezes equivocada, como ainda existe por aí muita coisa milagrosa. Eu quero te dizer que a reprogramação mental, ela pode acontecer sim, desde que você as faça. Mas, Arturo, o que seria uma reprogramação mental? Porque muitas vezes a pessoa compra um curso achando que aquele curso vai reprogramar a mente dele. E eu quero te dizer que isso não acontece se você não se comprometer ou pegar ali dentro daquele curso um insight que você vai perceber que é você que tem que mudar a sua maneira de falar, o seu jeito de pensar, a sua maneira de agir, como você se comporta diante dos fatos. Isso é uma reprogramação mental. Então, um curso, uma mentoria, uma terapia, ela contribui na tua vida, desde que você queira e esteja aberto para isso. Não adianta ir forçado, não adianta fazer sem acreditar. Precisa ter o comprometimento, precisa ter o envolvimento naquilo que você está fazendo. A reprogramação mental nada mais é do que você começar a se comunicar de uma maneira diferente, a trazer um olhar diferente para a vida, deixar padrões antigos, perceber que você, eu, nós, somos uma máquina de repetir padrões, uma máquina de criar previsões dentro dos filtros mentais, por exemplo, omissão, generalização, distorção. Diante dos mesmos fatos, eu me comporto do mesmo jeito. E aí eu vou aprendendo por que eu faço isso, para economizar energia, porque a mente, ela é uma máquina de economizar energia. Então, tudo que já está padronizado, ela vai fazer. E isso se torna um programa mental, né? Um jeito de ver, um jeito de perceber, um jeito de falar, um jeito de se comportar. São as opiniões, os conceitos, os pré-conceitos. E quando eu começo uma mentoria, um hipnomentoring, que é a mentoria com a hipnose, que ajuda mais rapidamente e profundamente a ser trabalhado isso no subconsciente, essas programações, elas conseguem ser substituídas com mais rapidez, com mais facilidade. O fator crítico da pessoa fica menos ativo, a abertura para aceitar novas sugestões. A pessoa começa a perceber que é possível, sim, que ela carregava um programa mental, ou seja, um jeito de pensar da maneira como ela viu a vida, viu os pais, a família, os avós, a escola, os amigos, os professores, as pessoas com quem mais ela convivia ou convive. Então isso tudo vai sendo possível de mudar. Isso é uma reprogramação mental. E para isso, a mente precisa
de tempo, repetição e impacto emocional. A maneira que a nossa mente aprende é através de repetições. Veja, no primeiro momento, quando você começa a fazer algo novo, você se concentra, você coloca toda a tua concentração naquilo. Imagina quando você aprendeu a tocar violão, se você aprendeu a tocar algum instrumento, você vai saber, você coloca toda a sua atenção, você não se lembra dos movimentos. Quando você aprendeu a jogar tênis, a praticar um esporte, quando você aprendeu a andar de bicicleta, quando você aprendeu a dirigir. No primeiro momento era difícil, aí depois a mente foi aprendendo, através da repetição. E se você caísse, você aprendia mais rápido, por exemplo, andando de bicicleta. E aí você faria de tudo para não cair novamente. E em contrapartida tem gente que nunca mais andou de bicicleta depois que caiu. Então as pessoas se comportam de maneiras diferentes diante de um mesmo fato. Mas trazendo para o padrão da repetição, então naquele primeiro momento você coloca toda a sua atenção ali. E aí depois você vai repetindo, e depois você faz no automático. Anda de bicicleta, não se preocupa mais, anda sem as mãos na direção. Ou então quando você estava dirigindo, você se concentrava, baixava o volume do rádio, e agora você anda e liga o celular e atende o celular, e vai muitas vezes no modo automático, não lembra nem por onde passou. A mente, ela é uma máquina de criar previsões e padrões. E depois ela leva isso para o automático. Diante da vida, quando você está diante de um fato, de um acontecimento, de uma pessoa, a sua mente vai buscar padrões para se comportar diante daquilo. A reprogramação mental é você mudar isso, mudar esses padrões, alterar, trocar, substituir. Antigamente eu fazia assim, mas agora eu estou aprendendo a fazer assim. Só que precisa repetir, como andar de bicicleta, como aprender a tocar, aprender a jogar tênis, aprender a dirigir. O novo comportamento é você aprender a fazer ele novamente e repetir diante de um mesmo fato. Diante de uma pessoa, no ambiente de trabalho, nos seus relacionamentos, na liderança, nos seus hábitos, quando você acorda de manhã. Quando você acorda de manhã, você tem um hábito. Você quer colocar outro, você vai ter uma resistência, porque a sua mente, ela quer economizar energia. E se a pessoa não estiver preparada para isso, ela volta para o antigo padrão. Por isso que uma mentoria, um hipnomentoring, uma terapia, um coach ajuda, contribui na sua vida para que você continue nessa nova jornada de incluir na sua vida, nos seus hábitos, um novo hábito, um novo programa mental. Isso é chamado de reprogramação mental. E dentro do hipnomentoring, isso acontece com mais rapidez e mais profundidade, exatamente pelo fato da ferramenta da hipnose. Comprovadamente, cientificamente, isso vai mais rápido, porque entra com mais facilidade na mente subconsciente, no inconsciente da pessoa, do indivíduo, do cliente, do paciente. Comprovadamente científico. Então, os resultados dentro de uma hipnomentoring, por exemplo, numa transição de carreira, numa mudança de hábito, emagrecimento, no tratamento de um vício, isso acontece com muito mais rapidez e menos sofrimento. Ou seja, a pessoa, ela percebe que é possível sem ficar sofrendo, né, diante de uma mudança. Então, veja, com esse vídeo o propósito é trazer a informação do que muitas coisas estão sendo oferecidas e vendidas por aí como um passe mágico. Não é, fique ligado porque não é.
E você precisa, em algum momento, de um coach, de um terapeuta, de um hipnoterapeuta, de um psicólogo, de um psicanalista, seja dentro do que você gosta. Mas você, em algum momento, precisa ter um comprometimento de uma ação. E aí você precisa muitas vezes de ajuda, porque talvez sozinho, a grande maioria das pessoas voltam para o velho e querido hábito. Por isso que muitas vezes a pessoa ela começa a mudar e volta. Ela começa a ir para a academia e volta. Ela começa um regime e volta para o antigo hábito. Por quê? Não tem as ferramentas, não tem ali as informações dentro da neuro, dentro da psico, para que ela entenda o que está acontecendo com a mente e os mecanismos de autossabotagem que a mente manda. Imagina, 95% contra 5% da força de vontade. Então, se a pessoa não tiver ali uma ajuda, um acompanhamento profissional, ela volta para o velho e querido hábito. Se isso fez sentido para você, compartilhe para mais pessoas, visite o canal, visite o site do Instituto Arturo Monteiro, www.institutoarturomonteiro.com.br. Lá tem um canal, um link para o Hipnomentoring, onde você tem as informações mais profundas sobre a hipnoterapia, a mentoria com hipnose. Tem um treinamento de inteligência comercial e tem também um treinamento de hipnose clínica com neurociência e PNL. Gostou? Dá um joinha aí, clica, compartilha. Vamos para cima, 1% por dia, todos os dias, vamos para cima. Um abraço.